Bem-vindos ao segundo episódio do EcoTalk, um talk show que traz as inovações do mercado da construção civil, arquidecor, decoração e serviços. Em cada episódio, recebemos aqui no Espaço Ecomol empresários para trazer as melhores soluções do mercado arquidecor. Hoje, vamos receber dois empresários do ramo da construção civil. Afinal, é um mercado que sempre está cheio de tendências. E quem estará entrevistando é o CEO da Seven Aceleradora, o Wellington Torres. Olá, seja muito bem-vindo ao segundo episódio do nosso EcoTalks, onde a gente está trazendo aqui, gente, dois grandes empresários do ramo da arquitetura e decoração. Hoje a gente vai falar sobre energia solar, vamos falar sobre estrutura metálica, sustentabilidade, tecnologia, inovação. E eu quero apresentar para vocês os dois convidados de hoje, que o primeiro é o Lucas, da Estruturas do Vale, e o Thiago, da OHL Energia Fotovoltaica. E eu quero começar falando com você, Lucas. Me fala um pouquinho quando é que surgiu a ideia de trabalhar com estrutura metálica. Eu sei que você já está há 10 anos no mercado, mas quando é que surgiu essa ideia de trabalhar nesse ramo? Bom, a gente começou, que nem você falou, há 10 anos atrás. Eu sempre gostei muito de construção e sempre gostei muito de metalurgia. Então eu juntei a construção civil junto com a metalurgia e aí conheci uma empresa, que era a ex-empresa que eu trabalhava, e me apaixonei pela área. Uhum. E eu sempre gostei de casa metálica. Ela foge do convencional. Sim. Então despertou esse interesse e eu sempre foquei em trabalhar com estrutura para a linha residencial. Legal. E aí surgiu a paixão e estamos aí há 10 anos praticamente fazendo isso. Legal. E 10 anos atrás, assim, porque a gente, apesar de não ser um serviço novo, né? Já existia há muito tempo, mas no Brasil, assim, não é comum, né? 10 anos atrás, como é que era essa parte para você introduzir no mercado? Tem muita parte de arquitetura que ele tem que ter no projeto. Como é que você fazia antes? A questão da linha metálica, principalmente para a linha residencial, ela não é muito cultural no Brasil. Então, se a gente voltar em São José, há mais ou menos 12 anos atrás, que eu estava me aventurando, começando a conhecer esse mundo, se eu não me engano, tinha uma casa metálica em São José. Uma? No Urbanova. Pelo menos do meu conhecimento. Sim, sim. E aí, desses 12 anos para cá, principalmente depois que a gente abriu a nossa empresa, começaram a surgir mais casas metálicas. Mas é muito cultural. Hoje em dia, a gente vê muito mais casa metálica sendo feita, né? Mas o pessoal brasileiro em si, ele ainda está ligado ao tijolo, à alvenaria. E, Thiago, me fala um pouquinho, quando é que surgiu a ideia de trabalhar com energia fotovoltaica, enfim, de conhecer um pouco mais essa área? Eu sei que também é novidade, apesar de já estar um tempo atuando no mercado, né? Mas é muito novo, então, assim, a galera, às vezes, no começo, você ia, a galera não entendia muito bem o que era, como funcionava. Fala um pouquinho da sua história. Comecei também há 10 anos, né? Tá fazendo agora a OHL. Eu quis trabalhar com energia fotovoltaica, na verdade eu sempre quis ter uma empresa. Trabalhei muito tempo no mercado bancário e daí eu me estruturei para sair e abrir minha própria empresa. Em 2011 eu fiz uma pós-graduação e eu sempre quis ter uma empresa ligada à sustentabilidade. Legal. Para trazer algo para o planeta, deixar um legado. E daí acabou quando eu fiz minha pós-graduação em 2011, eu estudei esse mercado, porque eu fiz uma pós em gestão estratégica de negócios, né? Uma das pós que eu fiz. E daí você tinha que abrir uma empresa. Eu vi alguns ramos ligados à sustentabilidade. Fotovoltaico foi o que eu me interessei bastante. No Brasil ainda não era autorizado, não tinha regulação. A regulação veio em dezembro de 2012. A partir de 2013 começou as primeiras usinas de fotovoltaico, no primeiro trimestre aí de 2013. E daí eu tenho um amigo que trabalhava com isso. E daí ele me ajudou muito a inserir no mercado, que é o engenheiro hoje da minha empresa. Legal. Daí a gente se inseriu no mercado e a OHL foi a primeira do Eixo Rio-São Paulo. Eu construí uma casa com um conceito sustentável, já tendo aquecimento solar, energia fotovoltaica, né? Era algo muito novo. Então eu fui o meu primeiro cliente, né? Primeiro eu apliquei num imóvel que eu construía, onde começou a OHL. Hoje é meu imóvel, né? A OHL tem a estrutura dela, outra estrutura, eu tenho a distribuidora própria, tem um showroom.
E daí eu fiz a aplicação dessa tecnologia, mas lá atrás era bem difícil traduzir no mercado, né? Sim. E me fala uma coisa, qual o tipo de solução que você traz para o cliente final, né? Porque muita gente confunde energia fotovoltaica, aquecimento solar, o que é uma coisa, o que é outra. Isso, muita gente confunde mesmo, né? Fala energia solar. Na verdade, energia solar é o fotovoltaico que ele gera energia elétrica como um todo. Para uma residência, para uma indústria, para área rural, aonde você quiser gerar energia. No entanto, tem países que eles geram muita energia com a solução da energia fotovoltaica. O aquecimento solar, que foi vendido culturalmente errado no Brasil como energia solar, que na verdade deveriam falar aquecimento solar, né? Que ele esquenta a água do banho, das torneiras. A gente é uma empresa especializada em energia solar fotovoltaica, que é gerar energia como um todo. Daí existe 3 formas. Você gerar energia para um sistema off-grid, que é um local isolado, seja onde não chega energia. Então você gera energia com os painéis fotovoltaicos, acumula num banco de baterias e utiliza essa energia do banco de baterias. Daí o que mais a gente trabalha, onde teve a regulação, é o sistema on-grid, que é conectado junto com a rede da concessionária. Então eu gero minha energia de dia, gero muito mais energia, vai para a concessionária, e daí eu uso essa energia que eu mandei para a concessionária à noite, faço a compensação com aquilo que eu estou consumindo da concessionária. Basicamente a concessionária vira seu banco de baterias, sem você investir num banco de baterias. Cara, muito legal. E existe o sistema híbrido, que é o terceiro, que é conectar na concessionária e você também tem um banco de baterias que na falta de energia, você não fica na totalidade sem energia, né? Muitas vezes o pessoal coloca para cargas prioritárias aí num imóvel, numa indústria. Cara, é muito legal a gente ver esse tipo de inovação, né? Quando a gente fala de energia, principalmente por essa questão de sustentabilidade, de todo esse processo, fora a economia que a gente consegue trazer, que a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco, né? Lucas, me fala um pouquinho, cara, quando a gente fala de estrutura metálica, como é que funciona esse processo na área da construção, né? Porque é um pouco diferente de como a gente vai fazer a parte de alvenaria, por exemplo. Me fala um pouco como é que funciona esse processo. Bom, primeiro de tudo começa já na arquitetura. Como a gente está na linha residencial, então o cliente final, provavelmente ele vai procurar o arquiteto, porque todo arquiteto tem aquele traço artístico. Sim. E tem o arquiteto que é especializado em trabalho de estrutura metálica. Ele procurou, achou o arquiteto que ele quer e fechou, aí começa a desenvolver o conceito da metálica para a linha residencial. A metálica ela tem muitas vantagens, tá? Sustentabilidade, agilidade da montagem. A gente pode falar que vence grandes vãos. O que é isso? É não ter colunas no meio. Isso fica muito bonito, né, cara? Fica maravilhoso. E ter aqueles ambientes integrados. Aí, a partir disso, nascem os projetos estruturais e aí entra a Estruturas do Vale para poder ajudar a compatibilizar, indicar aonde a metálica é mais eficiente, de que forma a gente consegue tirar um bom aproveitamento, e o arquiteto ele é fundamental para fazer a coisa acontecer e deixar a estética aliada à funcionalidade. Bom, feito isso, basicamente a alvenaria faz o quê? O pessoal monta a fundação e dali para cima, da terra para cima, tudo que é metálica entra a Estruturas do Vale. Fazemos as colunas, as vigas, a laje metálica, a cobertura. A gente gosta de brincar que isso, para uma pessoa leiga, é como se fosse um Lego. É uma fábrica, a gente produz as peças, chega na obra e só faz a montagem dela. Então muitas vezes você está numa obra de um condomínio ou na rua, numa estrutura comercial, de uma semana para outra você vê um prédio inteiro. Sim, é muito rápido. Sendo montado pela agilidade da montagem. E geralmente é quanto tempo mais rápido do que uma estrutura convencional, por exemplo? Em literatura, o pessoal costuma estimar de 40% a 50%, mas cada caso é um caso. A gente já teve casos aí reduzindo em 70%, 30%, mas é uma economia, no geral, entre 40% e 50%. E me tira uma dúvida, hoje a gente vê assim, muitos arquitetos eles já atuam, né? Já gostam de fazer essa parte de estrutura metálica, apesar de cada um ter uma assinatura, mas eles gostam muito porque tá na moda, né? Então a galera gosta muito de fazer esse diferente e tal. Mas se ele é um arquiteto que ainda não mexeu com estrutura metálica, ele tem algum caminho que ele se especializa? Ou como é que ele pode fazer para ele entender um pouco mais esse processo de estrutura metálica? Por incrível que pareça, a faculdade, tanto a arquitetura quanto a engenharia civil, ela pincela essa linha da estrutura metálica. Então a melhor forma, e principalmente a gente tem o serviço consultivo. O que é isso? Legal. Você está lá fazendo a concepção do projeto, ô Lucas, vem aqui, ou algum consultor da nossa empresa, ele acompanha para ir fazendo a sugestão. Fora isso, tem um workshop, que a gente ministra. Vocês fazem workshop? Fazemos. Legal. Então, tem um escritório de uma arquitetura, quer passar um pouco do conhecimento para os arquitetos, a gente vai, pega as principais dúvidas e a gente começa a passar os detalhes. Para quando ele conseguir, quando ele vender o projeto, ou vender a estrutura,
o arquitetônico para o cliente ele ter noção do que ele está falando. Obviamente que não vai ser um especialista, mas o básico para ele poder startar, ele vai conseguir. Legal, legal. E quando a gente está falando de energia agora, geralmente quem procura vocês? É o cliente final ou, que no caso deles, é o arquiteto que traz o projeto ou não? No caso de vocês é mais o cliente final mesmo? Está trazendo uma estrutura ou um engenheiro? Quem que é a primeira pessoa que busca vocês? Assim? Hoje, a maior gama que procura a gente acaba sendo o cliente final, tá? Temos bastante arquitetos parceiros, então a gente faz workshops também para mostrar a tecnologia. Tem muita gente que não entende algo muito novo, né? Mas na maior parte vem os clientes finais, empresas, tem parceiros da parte de elétrica, construtores também querem saber mais da tecnologia, acaba procurando a gente, até para poder passar para o cliente, né? Saber o que está implementando, tirar as dúvidas técnicas, o que eu tenho que deixar de uma infraestrutura, por exemplo, numa obra, num projeto arquitetônico, como que é a melhor forma de eu deixar o telhado para ter uma melhor eficiência do equipamento na instalação. Porque não é só instalar por instalar, tem diferenças técnicas aí que pode beneficiar o cliente final, né? Porque quanto mais energia você gerar, menor é o payback do sistema, então vamos tentar dimensionar da melhor forma possível cada projeto. E é bem consultivo, né? Cada projeto é individual para cada cliente, igual o consumo de energia. Eu falo que o consumo de energia é muito cultural, todo mundo consome, não vive mais sem energia. É cultural porque não tem como eu falar para você, eu não sei o quanto você gasta de energia na sua casa. Mas dependendo se eu conversar com você um pouco, você falar o que você tem como essa cultura de consumo, eu vou falar mais ou menos quanto você gasta. É o rei da energia. É dessa forma aí. Legal. E me fala uma coisa, o interessante de a gente ter trazido logo essas duas empresas é que eles trabalham em muitos projetos juntos, né? E como é que vocês fazem essa integração? Quem entra numa etapa? Eu sei que vocês têm obras que não são aqui só no Vale do Paraíba. Me fala um pouquinho mais como é que vocês fazem essa integração, quem entra primeiro, quem entra depois? Bom, geralmente a metálica ela é a infraestrutura da casa, então ela entra primeiro. Porém, já na fase de projeto, isso já é compatibilizado. Então já se sabe que a estruturas do Vale vai entrar com a metálica, posteriormente sabe-se também que vai entrar com o pessoal da OHL. Então a gente já faz essa compatibilização. Muitas vezes a gente deixa preparado o suporte ou o telhado para vir receber essa energia. Planeja o caminho que vai seguir os condutores elétricos, o próprio apoio da placa, o tipo de telhado, o caminho para o operador chegar até o local. Nossa, muito legal. Mas, como regra, obviamente, estrutura metálica entra primeiro, porque é lá que é apoiado a placa fotovoltaica. Show. E do trabalho que vocês desenvolveram foi muito diferente para você? Quando você trabalhou com eles nessa parte de estrutura, facilitou o seu trabalho? O casamento de vocês dois deu muito certo? Sim, na verdade é assim, é sempre compatibilizar e conversar, né? Trazer o melhor para o cliente final. Então sempre, para um não atrapalhar também o projeto do outro, o desenvolvimento dele, eu dependo dele e ele depende de mim muitas vezes, dependendo do tipo de obra. Ele faz uma parte, eu entro, faço a segunda parte, daí ele vem, finaliza para depois minha equipe chegar de novo. Então tem que ser algo bem conversado aí, porque a obra tem cronograma, né? Todo cliente quer que siga o cronograma ali, entregue em tempo para ele não ter nenhum prejuízo aí na frente. Alguns casos, por exemplo, a gente faz viagem junto, a gente vai ver a obra junto para poder analisar. Ô Thiago, o que você acha de a gente fazer tal coisa primeiro, ou tal coisa? Porque daí já sai tudo alinhado, a gente planeja mais para a hora de fazer a execução ela ser mais precisa. Precisa e rápido, justamente por causa do cronograma. Cara, muito legal, muito legal. Nesse momento agora a gente vai ter um quadro que a gente tem aqui no nosso EcoTalk, que é o Trocas Inteligentes. Bom, agora nas trocas inteligentes a gente vai mostrar como que a gente pode substituir, né? Uma dor do cliente tem hoje e depois como que a gente pode trazer a nossa solução para facilitar a vida do cliente e trazer mais resultado para ele. A primeira coisa que eu quero trazer aqui então é energia da concessionária, aquela energia comum que você tem aí na sua casa. Me fala, quais são as dores que o cliente tem quando ele tem esse tipo de energia, né? O que ele é prejudicado com relação a isso? O maior prejudicial é o preço no Brasil, né? Se você pensar, tudo é voltado à energia hoje. Energia, você nunca diminui na sua casa o consumo. Sim, sempre Primeiro, aumenta. hoje os equipamentos, a maioria são elétricos, né? Eu dou um exemplo fácil aí. Eu imagino na casa dos seus pais, dos meus pais, do pessoal antigo, né? Você pensa numa cozinha. A cozinha não tinha tanto equipamento elétrico igual tem hoje. Sim, só hoje basicamente 5 airfry. Hoje é 5 airfry, fogão a indução, fogão elétrico, panela de arroz, feijão, tem tudo. Então mudou muito a cultura, né, de consumo do imóvel como um todo. E hoje, o que está
despontando aí no mercado os carros elétricos ou híbridos. Então, se você abastece em casa, você aumenta seu consumo. É verdade. Entendeu? Verdade. Tudo está voltado para isso aí. Na verdade, a evolução tecnológica hoje está indo toda para a parte elétrica, né, do mundo. Então, qual que é a briga? A gente conseguir gerar aquele montante de energia e como de maneira sustentável para suprir toda essa demanda. Né? Exato. E a gente entra com energia fotovoltaica aqui, ó, para ficar no peso da balança. E agora me fala, quais são os benefícios dessa energia aqui, cara? Na verdade, o benefício do fotovoltaico no residencial, a gente pode chegar aí até 90% de economia na conta de energia. Por quê? Mesmo você tendo fotovoltaico, a gente é obrigado a pagar um mínimo para concessionária. Sim. Igual a água, mesmo que você não use, você tem um mínimo. Na concessionária, mesmo que você não use, você tem que pagar aquele custo mínimo. Tá? Então a gente chega com a solução para trazer para você um máximo de economia. Tá? E hoje o bom é que o sistema ele vai se pagando sozinho, né? É um investimento que ele se paga. Exato. A gente tem o payback em mais ou menos quanto tempo aqui se eu colocar uma estrutura dessa? Depende de um projeto. Um residencial hoje está chegando no máximo a 3 anos. A gente já tem projetos aí comerciais, industriais, que com o próprio financiamento ele paga com a economia que ele teve na conta de energia. Na verdade, o sistema está se pagando sozinho. A gente tem clientes aí que implantou, questão, claro, que depende da taxa de juros de cada banco, né? Sim. Situações de mercado. Mas tem clientes aí que o sistema vai se pagar em 5 anos. Fez em 60 vezes e está se pagando sozinho, não tirou nada do bolso, né? E depois, qual que é a vantagem, né? A gente está falando numa época de investimento e tal. Sim. Depois você não vai precisar ter aquele custo mais de energia. Isso. Você vai pagar 10% do que você pagava, né? Então, além de recuperar se pagou, vai estar pagando a mesma coisa e consegue ter o payback do material ali. Sim. Depois você ainda vai ter uma diminuição daquilo que você gasta de energia. E o equipamento ele tem uma vida muito longa, né? Hoje a garantia do equipamento do fotovoltaico, vou pegar um módulo fotovoltaico, existe uma garantia de eficiência. Nenhum produto no mercado tem a garantia que tem, que são 30 anos. 30 anos? Que daqui 30 anos ele vai ter uma perda máxima de 20% da eficiência. Nossa. Eu tô falando que se eu coloquei um sistema para você para gerar 1.000 kWh por mês, daqui 30 anos vai estar gerando pelo menos 800 kWh. Nossa. E a tecnologia evoluindo, os aparelhos cada vez estão mais econômicos, então provavelmente lá na frente você não vai nem precisar trocar o equipamento. Sim. Cara, excelente. E vamos agora aqui, ó, nessa parte de estrutura que a gente tá falando aqui. A gente tem primeiro assim, quem vai construir, quem já construiu, começa com estrutura de alvenaria, né? Me fala quais são as dores de quem tá construindo esse modelo 100% em alvenaria. Provavelmente o desperdício de material. Sim, que eu acho que é absurdamente grande. Você tá fazendo estrutura de alvenaria, você tá gastando com caixaria. Você monta a parede, depois você rasga a parede para colocar conduíte, aí você cimenta de novo. Caçambas e caçambas de entulho. Você não consegue ter grandes vãos, uma coluna a cada 3, 4 metros. Vai fazer uma viga de concreto, geralmente ela é o dobro do tamanho da viga metálica. Sem contar a mão de obra, que você acha hoje aí, seus azinhos da esquina, ou mesmo até uma construtora, que infelizmente os caras acabam fazendo algumas coisas erradas. Legal. E a gente tem toda essa dor e a solução que a gente tem hoje é trabalhar com estrutura metálica, né, cara? Exato. Então me fala assim, quais são os principais benefícios? A gente já falou das dores, mas quais são os principais benefícios da gente trabalhar com estrutura metálica? Eu acho que a gente tem 2 linhas para trabalhar com a metálica, né? A linha residencial e a linha comercial. Na linha residencial, primeiro é a estética da casa e a integração dos ambientes. A gente consegue fazer casa com sala de estar, cozinha, churrasqueira, tudo integrado, porque a metálica permite isso. Você consegue ter grandes vãos, 12, 15 metros sem necessidade de uma coluna. Nossa. Você tem a agilidade da montagem, você consegue fazer uma casa aí, geralmente com 40% mais rápido do que uma alvenaria comum. Tem o aproveitamento do material, praticamente não há desperdício na metálica. Você já não gera entulho, obra metálica é uma obra limpa, você não tem caçamba de entulho. Numa obra inteira metálica, você tirar uma caçamba de entulho, geralmente é muito. Você não tem desperdício de madeira. E você consegue aproveitar bem o terreno. Por exemplo, você tem um terreno de um declive ou aclive, né? A gente faz muita casa no litoral. Em vez de você gastar com terraplanagem, movimentação de terra, ter que fazer muro de arrimo, você vem e faz os pilares metálicos e faz a casa. Nessa linha residencial, essa é uma das vantagens. Agora, se eu trago para um aspecto comercial, é muito mais palpável ainda. Tempo é dinheiro, né? Imagina você, Tom, resolve alugar um imóvel antigo num lugar que é valorizado. Vou dar um exemplo aqui de São José dos Campos, que é Barão do Rio Branco. As casas são antigas. Sim. E aí você quer montar a empresa da OHL, montar um showroom lá. O Thiago vai ter que fazer uma reforma, geralmente essa reforma vai levar 1 ano.
Se eu faço intervenção em 6 meses, ou até menos, que geralmente a metálica vai levar lá uns seus 2, 3 anos de intervenção, em 6 meses de obra, ele acabou a loja dele. Ou seja, ele tem mais 6 meses para começar a gerar o capital de giro dele, não pagar aluguel, começar a ter retorno para pagar o investimento. Então, financeiramente, mais palpável em linha comercial. Residencial você tem isso também, mas as vantagens residenciais elas vão além do custo da metálica. Operação, né? Ela vai da estética, do terreno. Então tem todas essas vantagens, e sem contar a durabilidade, né? Cara, muito legal. E assim, é o que você falou da parte criativa, né? Dá pro arquiteto brincar mais, né? Dá para ele ser mais criativo. A gente consegue implementar soluções diferentes, né? O céu é o limite, né? Estados Unidos, Reino Unido, a maioria dos prédios são metálicos. Então, qualquer local que você for, você consegue construir facilmente uma estrutura metálica, seja residencial, comercial, viadutos, pontes. Cara, muito legal. E tem alguma tecnologia que você vem falando assim, cara, ó, a tendência agora para a parte de estrutura metálica mais para isso, ou alguma coisa que você tem implementado nesse sentido, principalmente agora, né, na atualidade agora, que a galera tá fazendo muito, tem alguma tecnologia nesse sentido? Tem, o que a gente está trazendo para o Brasil agora, até é pouco conhecido, são as mantas de PVC. Ela é uma camada de manta que ela consegue deixar o telhado plano praticamente, 1% de inclinação, com 1%? Durabilidade de até 30 anos. É uma estrutura super leve, então se o arquiteto quer fazer aquela estrutura mais slim, com telhado mais plano, ele consegue aplicar essa tecnologia. Não tem manutenção, o telhado fica 100% estanque. E a vantagem é que, por exemplo, se por acaso a pessoa for lá, instalar uma haste, ou fizer uma perfuração por acidente, a manutenção é fácil, rápido e barato. Então, hoje, para a linha de coberturas, essa é a tendência. O que muitas pessoas também não sabem é que a estrutura metálica ela pode ser feita, inclusive, para laje. E qual que é a vantagem disso? Não necessita de escoramento. A própria laje metálica se autoporta, você vem, concreta e dá continuidade nos andares superiores. Cara, muito legal, muito legal. Bom, muito legal esse bate-papo. Espero que você que está pensando em construir ou é arquiteto, trabalha na área do Arquidecor, cara, coloque lá a estrutura metálica no seu projeto, coloque energia fotovoltaica para você economizar, para você não só economizar, né, mas ter um investimento, ele receber um investimento daquilo que você está produzindo. E me fala uma coisa, Lucas, como é que a gente acha nas redes sociais, se o pessoal quer encontrar você lá, o seu site, redes sociais, enfim? Bom, vocês podem procurar por @estruturasdovale, lá tem nossos contatos. Tem o contato dos nossos consultores e se precisar também, meu contato fica lá. Precisar marcar um workshop, alguma coisa, que a gente vá até arquitetura, o que vocês venham da nossa empresa, vai ser um prazer acolhê-los. Show. E você, Thiago, como é que a gente encontra nas redes sociais? Na rede social, no Instagram, tá como @OHL, Energia Fotovoltaica, tá? Vocês acham ali, tem bastante trabalho nosso. Dá para tirar muitas dúvidas, tem os contatos também, os consultores atender, se quiser fazer workshop, né, tá marcando também. A gente vai até os arquitetos muitas vezes, mas a gente sempre convida aí no showroom para mostrar as diferenças tecnológicas, que tem muita diferença em tecnologia no mercado fotovoltaico, tá? Tem muito produto bom e tem muito produto ruim. Eu falo porque a gente, além de ser empresa especializada nesse quesito, nós fazemos também pesquisa e desenvolvimento junto com os chineses, onde é produzido 90% dessa tecnologia. Cara, então tem muita coisa no nosso showroom ali, bem diferenciada pro mercado. Então não é tudo igual, tá? Gerar energia dá para você gerar com uma qualidade melhor de produtos e equipamentos. Mais seguro. Muito legal. E se você quiser conhecer essas soluções aqui também no nosso espaço Ecomol, que a gente tem estrutura metálica, tem energia fotovoltaica, é só você vir nos visitar aqui na Avenida Anchieta, 895, no Jardim Nova América, aqui em São José dos Campos. Passa aqui, vem tomar um café com a gente e conhecer as melhores empresas do ramo do Arquidecor. E se você é lojista e quer fazer parte desse ecossistema de aceleração, então entre em contato com a gente, que a gente tem uma curadoria de empresas e quem sabe você não pode fazer parte desse movimento.